quando te ouves e quando me ouves a mim aqui. Posso tratar por Luís, não posso? Mas me trates por doutor. Agora estou a ouvir um bocado mais. Deixa-me ver o ângulo que daqui a mais não vejo nada. Por acaso, queria já mudar de temática. Ela está com a Balance. Bem-vindos ao podcast da Neurotalks, um podcast feito por neurologistas para todos. Neste episódio, viemos até ao Hospital de Santo António conversar com o Dr. Mel Pires e o Dr. Ricardo Taipa sobre o Banco Português de Cérebros. O Dr. Mel Pires é neurologista e neuropatologista, doutorado pela Universidade de Londres, professor de Neurologia no ICVAS e presidente do Banco Português de Cérebros. O Dr. Ricardo Taipa é neurologista e neuropatologista no Hospital de Santo António, professor associado do ICVAS, diretor do Serviço de Neuropatologia e coordenador do Banco Português de Cérebros. Tem especial interesse por demências neurodegenerativas, onde dedica a maior parte da sua atividade clínica e de investigação. Viemos conversar com ambos no ano em que se celebram 10 anos da fundação do Banco de Cérebros. Dr. Mel Pires, começo por lhe perguntar como surgiu esta ideia e como foi o processo de a implementar em Portugal. Eu tenho a impressão que o Banco de Cérebros não foi há 10 anos, é um projeto que tem muito mais tempo, mas que depois passou a Banco de Cérebros com a ida do Ricardo para Londres. Mas sempre foi o meu desejo quando voltei de Londres em 94, ter alguém e ter maneira de fazer melhor patologia do sistema nervoso central, porque a unidade de neuropatologia vivia muito à custa das doenças neuromusculares, tumores, até que houve aquele surto das vacas loucas e do Creutzfeldt, em que a gente conseguiu juntar alguns cérebros, acho que foram cerca de 12 cérebros, e que não sabíamos o que é que havíamos de fazer àquilo. Portanto, foi mais ou menos aí que surgiu a ideia que tínhamos que fazer qualquer coisa para melhorar, pelo menos o diagnóstico das doenças do sistema nervoso central, das doenças degenerativas, principalmente, mas depois, com a ida do Ricardo para o Queen Square, as coisas andaram muito depressa e ele veio foi fazer um estágio, já não sei de quanto tempo, 15, foi 2 meses? Foi 3, embora antes tinha estado em Manchester quase mais de meio ano. E veio com esse fito de montar mesmo um banco de cérebros aqui no hospital. Na unidade de neuropatologia. E foi um trabalho que ele levou a cabo muito burocrático, que eu francamente não tive paciência e ele pegou nisso, portanto. E de certa forma este regresso do Ricardo do Reino Unido trouxe alguma inspiração no modelo que viste lá, ou foi só uma questão da oportunidade de, quando regressaste, teres tempo e disponibilidade para o fazer? Sim, claro, foi um misto de duas coisas, isto é, por um lado, ver como é que funcionava já um programa de doação de tecido cerebral instituído há décadas e a funcionar bem, e tentar beber dali um bocadinho a inspiração, como é que na nossa realidade, aquilo que o Dr. Mel Pires estava a dizer, ou seja, a neuropatologia já existia, o layout estava montado, já se fazia diagnóstico de cérebros antes do banco de cérebros. O que faltava era a infraestrutura de conseguir colecionar cérebros de forma prospectiva, inclusive não só com o intuito de diagnóstico, mas para investigação em neurociências. E aquilo que depois implicou a adaptação, essencialmente, foi quer à legislação portuguesa, que era praticamente ausente neste âmbito, quer à nossa realidade como sociedade, que somos um bocadinho diferentes da sociedade britânica, não é? Tipo a sociedade inglesa. Mas foi bem mais... Essa parte da sociedade foi uma excelente resposta das pessoas, foi muito mais fácil do que eu imaginaria quando estava lá.
Eu gostava de perguntar mais coisas sobre isso, mas acho que só para enquadrar, gostava de vos perguntar, para quem não percebe ou para quem não está exatamente familiarizado, para que é que serve um banco de cérebros, assim, em termos pragmáticos? O banco de cérebros funciona, em última análise, como um repositório de tecido para investigação em doenças, com o objetivo último de encontrar tratamentos e curas para doenças que ainda não temos. É isto. O que é que também nos dá? Dá-nos muita informação também sobre que doenças é que são, porque, infelizmente, e nas doenças neurológicas, neurodegenerativas, em vida ainda não temos uma precisão diagnóstica muito elevada, conseguimos dizer que é uma demência ou que é uma doença do movimento, mas muitas vezes a doença específica em si ainda não a sabemos, só sabemos após a morte. E essa informação vai servir para depois usarmos, andarmos para trás, noutros doentes em vida, tentar começar a agrupá-los de forma a ter o diagnóstico mais preciso em vida, porque só agrupando os doentes de forma, por categorias muito precisas, é que se conseguem desenvolver tratamentos. Às vezes, se calhar, vou dar um exemplo, pode ser simplista, mas com certeza que hoje em dia os ensaios clínicos que fazemos para a doença de Alzheimer são completamente diferentes daqueles que fazíamos há 20 ou 30 anos atrás, porque se calhar há 20 ou 30 anos atrás tínhamos lá no meio dos doentes que eram diagnosticados como doença de Alzheimer outras demências que não o seriam, e isso vai inquinar a forma como olhamos para os resultados. Por isso, por um lado, ajuda a estabelecer diagnósticos e fenótipos clínicos que nós ainda não sabemos e só após a morte, mas em última análise é um repositório de tecido para a investigação neuropatológica, mais clássica, né? Estudar mesmo o tecido, mas até depois para a investigação de relação em coisas mais bioquímicas, genéticas, e depois até para fazer a translação daquilo que temos de modelos animais para o humano. Por isso continua a ser, mais de 100 anos depois, talvez do primeiro banco de cérebros organizado, continua a ser altamente importante ter esse tecido disponível. E têm conseguido aqui fazer essa transição, essa medicina translacional, ou seja, no próprio hospital conseguem usar os dados do banco de cérebros para os adaptar a uma investigação chamada mais básica, não é? Em termos de desenvolvimento de tratamentos, ou são apenas dados que depois alimentam a investigação nesse campo fora do hospital? O banco de cérebros tem um propósito de servir toda a gente, ou seja, não há uma exclusividade ou preferencialidade pelo Hospital de Santo António. A lógica é mesmo essa. O banco é um banco público para a academia e que o procure. É claro que as pessoas com quem a gente trabalha mais próximo estão mais entusiasmadas e acabam por fazer mais investigação. Mas sim, temos tido investigação quer feita por colegas de cá e em colaboração, quer colegas de todo o mundo que têm requisitado a tecido. E muitas vezes é porque temos uma doença rara que outras pessoas ainda não tiveram, ou porque temos alguns doentes na idade específica que é preciso testar, ou porque têm mutação genética que é preciso testar, e fazemos parte de uma rede internacional de partilha desse tecido. Já que estamos a falar para neurologistas, acho que é o público, o banco está a sofrer de um bocadinho de um bias de quem são os nossos fornecedores de cérebros. São pessoas que se interessam mais por um determinado tipo de doenças neurológicas, principalmente doenças degenerativas. Tudo que seja esclerose múltipla, doenças infecciosas, doenças cerebrovasculares, ainda não conseguimos que os neurologistas nos começassem a enviar doentes com essas patologias. E acho que é um próximo passo que vocês têm que começar a pensar. Como é que se há de chegar a essas subespecialidades? Acha que esse viés tem a ver com o percurso das doenças? Por exemplo, estou-me a imaginar a ter que pedir a um doente com esclerose múltipla aos 20 ou aos 30 anos e abordar a questão do banco de cérebros, quando provavelmente essa doação é um momento muito distante e mais difícil de abordar numa pessoa jovem.
Da mesma forma que as doenças infecciosas, por serem agudas, às vezes dificultam o abordar desta questão. Acha que tem a ver com isto ou tem a ver com o desinteresse das pessoas dessas áreas no banco de cérebros? Eu acho que é sempre possível, se as pessoas estiverem interessadas, sejam velhas, sejam novas, sejam doenças agudas ou crónicas, convencer um doente a doar um cérebro. Pelo menos é essa experiência que eu vejo aqui na consulta de neurologia e de doenças degenerativas. E eu tenho a impressão que quanto mais cedo se falar com as pessoas, melhor. E com a família. Assim, o processo de incluir uma pessoa no banco de cérebros, de inscrever, assim, explicando rapidamente como é que o fariam. Portanto, se um neurologista ou um clínico quiser inscrever um doente... Deixa-me só ir um bocadinho atrás, para também, já que estamos para um auditório vasto. Apesar de tudo, o banco de cérebros não consegue, há uns limites que acaba por ter. Um deles é as doenças priónicas, a doença de Creutzfeldt-Jakob, que não temos biossegurança na nossa sala de autópsias ainda para fazer esse tipo de estudo e de colheita, por isso esses cérebros também são encaminhados para um centro de referência que fica no Hospital São João. E a outra é que é a distância que nós estamos, ou seja, apesar de tudo, a pessoa tem que ser deslocada cá ao nosso centro para ser feita a colheita. E, excepcionalmente, por uma razão muito especial, ou porque é uma doença muito rara, ou porque há uma coisa muito particular que é preciso saber, a área é muito alargada, mas eu diria que a região norte é a nossa área de influência, ou seja, neste momento, se alguém estiver a ouvir em Lisboa, diria que não é fazível, se assim se pode dizer, a inscrição. Pronto, só tendo esta... Claro que podemos sempre ser contactados, até porque, e é a nossa realidade atual, muitas vezes um doente é seguido em Lisboa e depois vai para uns cuidados continuados para a Arouca, ou seja, e as coisas mudam, por isso isto é sempre conversado. O processo de inscrição é bastante simples e bastante prático. Basicamente, há um consentimento que é dado pelo doente se ele tiver capacidade para tal, quer seja por doenças em que a parte cognitiva está preservada, até tardiamente, doente com doença de Parkinson clássica, doente com esclerose lateral amiotrófica, em que pode ele decidir, ou se for numa fase em que o doente já não pode decidir, isso pode ser feito pelo responsável, geralmente é o cônjuge ou o filho. A gente tenta sempre que haja um acordo de família, não seja uma coisa puramente legal, não é esse o interesse, e isso é dado pela família que consente a doação. A partir dessa altura, nós recebemos cá esse consentimento, geralmente tem que vir acompanhado por uma informação clínica mínima do neurologista assistente, e cumprindo todos os requisitos, como eu estava a dizer, tipo, não há uma suspeita de Creutzfeldt-Jakob, o doente não vive na Madeira ou nos Açores, depois é devolvida à família por carta ou por e-mail a documentação e todo o processo que vai acontecer. Mas basicamente o que eles recebem é um cartão com um contacto telefónico que, à data da morte da pessoa, nós somos contactados e nós articulamos com a família e depois, geralmente, com a funerária que eles escolhem, até para a família estar fora do processo, toda a logística de vir cá, fazer a colheita e devolver à família. Tem sido sempre pacífico ou já tiveram assim alguns casos atribulados de É sempre mudança? Pacífico e nunca é pacífico, ou seja, entre um contacto de uma colheita e a colheita, estamos a falar no mínimo 10 a 12 chamadas. É quanto é o ping-pong entre porque... E agora, felizmente, é mais fácil, porque no início, nem dentro do hospital sabiam o que é que a gente estava a falar. Exato. Pronto, agora já sabem mais ou menos, as próprias funerárias sabem o que é que se passa, contactam pronto, a coisa já é mais fácil. As situações mais chatas acontecem sempre ou em datas complicadas, tipo dia de Natal. Este ano tivemos uma colheita que tinha que ser feita no dia de Natal, caso contrário a família não queria, não foi possível, não tínhamos técnico à chamada para esse dia e a colheita não aconteceu. A família tem essa liberdade para, se não quiser esperar pelo tempo que terá que ser, para fazer. E essa é uma diferença muito grande, lá está, entre nós e o Reino Unido. Essa é uma diferença de sociedade. Lá eles fazem um funeral uma semana depois da morte, é o normal. Aqui há uma pressão muito grande para as famílias que querem rapidamente
fazer as suas exequias fúnebres, e nós temos essa pressão adicional para ser feito. A outra problema é realmente o transporte, ou seja, se o doente por alguma razão está muito longe e E amoroso. organizar Esse transporte é assegurado por quem? é a funerária. É a funerária. É assegurado, mas monetariamente por nós, Banco de Cérebros, ou seja, a funerária depois cobra Operacionaliza. esse por quilómetro. Mas esse já não são muitos, contam-se pelos dedos, casos em que a funerária as pessoas contactam, veem se é viável ou não, e tivemos casos que vieram em Lisboa. A partir do momento que haja vontade da família do doente em trazê-lo para cá e depois levá-lo no fim da colheita, é sempre possível, quer dizer, que a parte monetária fica a cargo da família, tem que ficar. Eu queria perguntar... desculpa, só para terminar, depois no final, depois dessa colheita, a família vai receber uma carta nossa com o diagnóstico neuropatológico desse doente. Assim como o neurologista assistente e o médico de família. Todos eles ficam em... E se existirem questões clínicas relevantes que advieram do diagnóstico neuropatológico, ou porque o diagnóstico era muito diferente daquilo que se pensou em vida, ou porque tem implicações genéticas, o neurologista assistente será informado e a família poderá procurá-lo, ou seja, todo o processo o neurologista assistente só inscreve, depois tudo é assegurado por nós, mas depois existe essa possibilidade de, após o diagnóstico, termos que conversar todos por causa das implicações clínicas que poderá ter esse diagnóstico. Só para terminar esta questão mais operacional, entre o momento em que a pessoa falece e o momento em que o corpo, é possível devolver o corpo à família para as celebrações fúnebres, geralmente quanto tempo é que decorre? Porque isto realmente é uma questão cultural importante, porque as pessoas nos questionam sempre. E eu agradeço que façam essas perguntas, porque são as perguntas mais, quem faz isto em consulta, mais diretas que fazem e que no nosso folheto informativo está lá escrito, que é tipo se fica desfigurado, se é uma autópsia geral, se não é, esse tipo de coisas. E acho que é bom falar abertamente sobre isso. Só começando, não fica desfigurado, a pessoa pode fazer um funeral absolutamente normal, como havia de fazer, e envolve sempre para o dia seguinte. Vamos imaginar que a pessoa vai falecer nesta madrugada, 2 para amanhã, se for durante a noite, às vezes consegue-se fazer a colheita nessa manhã e devolver ainda dia. Se acontecer durante o dia de hoje, ele vai ter que ficar 2 para amanhã, a colheita geralmente é 24 horas, nunca é mais que isso. Que eu acho que é mais ou menos o tradicional das cerimónias fúnebres. Sim, geralmente o que acontece é que se a pessoa falecer, tipo, vamos imaginar, na manhã de hoje ou meio da manhã de hoje, já conseguem levar e à tarde já conseguem fazer uma espécie de velório. E não, aí se perde. É só no dia seguinte é que irá ter direito a... Eu sou um bocadinho suspeito porque estimo muito o vosso trabalho e conheço bem o processo de inclusão de doentes e da proposta aos doentes para se inscreverem. Mas em todo o caso, muitas vezes confronto-me com uma postura dos doentes diferente daquilo que eu estou à espera e é curioso porque eu gostava que falasse um bocadinho sobre isso. Se acham que a cultura portuguesa funerária e, portanto, quer a cultura religiosa, quer a cultura de como se fazem as cerimónias fúnebres, que eu acho que às vezes não é exatamente a mesma coisa, às vezes influencia, e eu tenho a sensação que às vezes até influencia no lado de facilitar a inclusão, a inscrição de doentes. Portanto, às vezes aqueles doentes que me parecem mais conservadores e até com uma cultura religiosa mais intrínseca, mais marcada, até estão mais abertos a esta inscrição do que propriamente pessoas que não têm este aspecto tão vincado. Vocês acham que a cultura católica limita ou não os doentes? Acho que até deve ser das... Tenho a impressão que num país árabe ou hindu que a colheita seria mais... Tenho a impressão que é mesmo. É muito mais dificultada do que aqui.
e tenho a impressão que não tem dificultado em nada as pessoas serem cristãs. Também não temos grande experiência com outras religiões, mas por aquilo que eu tenho visto na Índia e em alguns países árabes, é quase impossível. Quer dizer, portanto, um país cristão tem a impressão que até o banco de cérebros está na maior. Sim, no fundo é a Europa Ocidental. Eu acho que concordo completamente. De toda a experiência que tenho, nunca a religião foi a questão da não doação. Aqui a questão, e é mais cultural, e é no facto dos portugueses querem fazer muito rapidamente o funeral. É uma coisa, nós não temos aquela tradição de estar muito tempo a velar a pessoa. Não, nós queremos fechar aquilo o mais rapidamente possível, depois fazer o nosso luto já fora desse processo. E acho que isso sim poderá ser uma limitação à data da colheita. Mas à data da inscrição isso levanta-se um bocado, as pessoas pensam. E por isso, agora, voltando só à parte inicial que falaste de outras doenças e isso, também o porquê das doenças degenerativas é que, e estamos aqui todos neurologistas, a gente segue, nós neurologistas acabamos por seguir às vezes um doente e uma família uma década. Estabelece uma relação de proximidade muito, muito forte, em que é relativamente mais fácil falar sobre isto de forma aberta, de alguém que nós partilhamos as angústias, o diagnóstico inicial, se era, se não era, fizemos exames, tentámos tratamentos, correram bem, correram mal, há toda uma jornada em conjunto, para depois, a determinada altura, até as próprias pessoas perceberem que podem não ter acabado, nós podemos ainda ir um bocadinho mais à frente. E isso tem-me acontecido. E também já tem acontecido o contrário, que seria a situação ideal, que é as próprias famílias abordarem diretamente o neurologista. Olha, sei que existe este programa, eu gostava por um lado, gostava de ter a certeza absoluta que é que o meu pai teve, que é que a minha mãe teve, e ao mesmo tempo, se puder ajudar as próximas gerações, quero ajudar. Pronto, e isso também já aconteceu, e já aconteceu pelos próprios. Por isso há estas duas... Já tiveste famílias a autoproporem-se, então? Sim. Pois. Não é o mais habitual, nem é o mais comum, mas sim. Eu também partilho da experiência para mim é muito mais fácil nestes casos degenerativos, precisamente por esses motivos, por achar que a família estabelece uma relação de confiança que depois é natural e fácil fazer esta E está proposta. muito mais educada para a doença, ou seja, como já está há 10 anos a sofrer doença, já sabe que... já leu muito, sabe que não sabemos muita coisa, sabe que existem experiências em dos animais e sabe, são muito mais literadas para a doença em si e percebem a importância do... Eu acho... Eu ia perguntar ao professor Melbich se isso explica um bocadinho essa diferença depois do viés de vocês terem muito mais doações degenerativas. E outra coisa que é, se isto carece de tempo parece que desde o momento em que nós falamos disto às famílias ou ao doente, se é preciso assim muito tempo de reflexão, porque no caso dos AVCs às vezes é mais... Eu acho que o banco não está suficientemente divulgado ainda e está, se calhar felizmente, porque não há pessoal para aguentar muitos mais cérebros do que se estão a receber agora. Não, estamos no limite neste momento. E acho que devia ser mais divulgado e está subaproveitado, porque os pedidos, nestes últimos 2 anos, não sei, mas eu estava a contar com a chamada ciência básica, ter muito mais pedidos de cérebros que a gente tem aí do que acontece atualmente. Ou é por desconhecimento, que eu tenho a impressão que não é, ou por, não sei, há um certo parti-pris das pessoas de estarem a pedir qualquer coisa, ainda por cima uma cidade que é lá para cima, para o norte, ainda existe
esse problema. Mas acha que este problema da divulgação, não é, do banco de cérebros está nas questões da doação, mas pode estar também nas questões, ou seja, os centros que fazem a investigação, acha que sabem que podem solicitar tecido? Eu pensei que sim, mas estava à espera... Pode haver esse problema de divulgação também. Não sei como é que vocês têm publicitado. Eu tenho uma opinião ainda um bocadinho pior sobre isto. Ou seja, pior no sentido de que eu acho é que isso revela que a nossa ciência de translação em Portugal realmente ainda não existe. Acho que ou seja, é revelador que podemos estar a fazer ciência de altíssima qualidade e a competir com o mundo inteiro na ciência básica e em modelos experimentais, coisas brilhantes, mas ainda não conseguimos ter pessoas que consigam dar o salto, ou melhor, claro que não temos na mesma quantidade e na mesma força, pessoas que estejam a fazer a translação dessa ciência básica, ou da nossa ciência básica muito forte, e eu digo que nós temos grupos que conseguem atrair investigadores do mundo inteiro, principalmente não diz em Lisboa, não, é em Lisboa, é em Coimbra, é aqui no Norte, Porto, Braga, temos muita gente, mas o que é certo é que a investigação que dá o salto não está a acontecer, e acho que por isso é que ele não está a ser solicitado, porque eles também não solicitam a mais banco de cérebros nenhum, ou seja, a questão seria um bocado essa, podiam não pedir aqui, mas pediam a Espanha ou pediam a Inglaterra, eles não, a investigação continua a ser numa fase muito embrionária. E eu acho que isso revela um bocadinho as dores de crescimento da neurociência em Portugal. E nós tínhamos a expectativa que, tendo mais disponibilidade e de maior proximidade, isso ajudasse um bocadinho os grupos, e vai acontecendo. Há grupos que já publicamos algumas coisas, inclusive, já publicaram com tecido nosso. Mas temos mais pedidos de colegas estrangeiros do que propriamente nacionais. Nacionais, pois. Já a nossa principal... A formação, na formação tem sido um dos aspectos mais interessantes do Banco de Cérebros. Nós fazíamos reuniões anatomoclínicas, mas agora com esta perspectiva de ter, ao fim demora algum tempo, mas ao fim de um mês temos a hipótese ou a possibilidade de ter um diagnóstico até genético de um doente que morreu com uma doença que para os clínicos era uma coisa bastante difícil ou mesmo desconhecida, e que agora é muito mais simples, e para a formação de internos tem sido, como vocês viram há bocado, os cortes de cérebro às sextas-feiras tem tido bastante público, e a formação que daí tem surgido tem sido ótima. Eu acho que todos vocês que passaram por lá, não sei se... É um aspecto assim marcante por ser tão diferente de tudo o que a gente faz durante a formação em neurologia, não é? Acho que há momentos que são inesquecíveis e aspectos da formação que são inesquecíveis, e este é muito distintivo, não é? É uma coisa única. E por isso marcante, acho que o Fontão absolutamente marcante. É o sítio onde se quer voltar, não é? E eu acho, eu nisto por acaso acompanho o professor Mel Pires, que no momento atual, se calhar no aspecto das doenças degenerativas, é quase como estar a aprender uma parte de tudo aquilo que é a teoria e a prática de uma doença degenerativa, não é? Mas se calhar falta-nos e ajudava clínicos de outras áreas, do AVC, que é aquilo que se calhar me é mais próximo, depois também ter a correlação anatomopatológica, porque há realmente coisas que percebe-se sempre melhor as doenças desta maneira, não há volta a dar, e é um estágio absolutamente inesquecível nesse aspecto, sim. É uma passagem quase mandatória. Vocês estavam a falar disso, eu estava-me a lembrar, porque apesar de tudo, eu acho que também há aqui alguma limitação de espaço e de possibilidade de receber cá mais pessoas, e às vezes estes cortes de cérebro, até noutros serviços de outros hospitais, são coisas que se sabe que vão acontecer, e as pessoas até gostavam de ir. E até me estava a lembrar de uma coisa que seria engraçada, que era fazer mais vezes reuniões virtuais
sobretudo quando se calhar os clínicos que enviaram o doente e querem contar a história e mostrar os exames não podem estar. Aí isso às vezes se calhar até aproximava mais os serviços, porque acho que aprende-se imenso. Sim, sem dúvida. E agora falar só um bocadinho das dores de crescimento. E neste trajeto formalmente é 10 anos, mas eu com o interno de terceiro ano colhi um cérebro com o professor Mel Pires e fizemos o primeiro diagnóstico de uma demência frontotemporal com mutação da progranulina. Eu estava no terceiro ano de internato. Isso foi há quanto tempo? Para as pessoas terem uma noção. 2008. Okay. Por isso, ou seja, já existindo, este interesse já existia. Ou seja, e chegámos agora aqui e estamos aqui a discutir se conseguimos resolver mais, pelo menos estamos extremamente felizes por estar agora neste patamar de acharmos que já estamos com alguma dificuldade em gerir tantas coisas e isso. Mas estamos exatamente nessa fase. Ou seja, de, por um lado, ter uma estrutura de recursos humanos que nos garanta que não vamos falhar às pessoas que estão, ou às famílias que querem doar o cérebro. E porque há 2 semanas falei com o colega de Barcelona que suspenderam as inscrições, porque não conseguem. Já não tem mais capacidade. Estamos com um atraso de 2 anos de relatórios, ou seja, não conseguem. Pronto. E nós também temos de ter essa noção, temos de saber quando parar e como parar. Daí também nunca investimos muito na divulgação, porque também nunca vamos divulgar algo que depois não conseguimos fazer. Mas pronto. A outra, e sendo a formação um dos vetores principais do Banco de Cérebros também, é preciso esse tipo de investimento. E esse tipo de investimento passará por melhores condições. O Serviço de Neuropatologia, em conjunto com o Serviço de Anatomia Patológica, vai ter obras em breve para a nova sala de autópsias. Mas o ideal seria garantir um espaço que fosse também montado e que permitisse essa formação mais alargada, quer com internos, quer com especialistas de outros hospitais, que tivessem ou não tivessem até de parte nesse doente, mas tenho um interesse na questão. Aproveitarmos essa formação por todos, e essa será a segunda dor de crescimento, para além dos recursos humanos, é os recursos físicos que permitam expandir um bocadinho. Expandir e tornar realmente mais rentável o potencial que ali está. No fundo é isso. Há ali um potencial muito grande que pode ser muito mais disseminado a muito mais pessoas, porque eu compreendo que seja difícil as pessoas se deslocarem a uma sexta-feira, às vezes, para 2 horas, 1 hora e meia, para estar aqui. Se tivessem precisado virtualmente, pelo menos ver a primeira parte do corte, isso era bom. Até podia entrar no programa de treino em neurologia, ou em neuroradiologia, em neurocirurgia. Isso depois pode fazer ser os rounds. Exato, muito educativo. Sim, aproveitava para pegar aqui nos aspectos positivos do Banco de Cérebros. Portanto, já falámos aqui de várias coisas. Há este aspecto da formação, não é? Da formação aos internos e aos alunos, que é um aspecto muito bom. Falámos da questão de se poder armazenar tecido para fazer investigação, não é? Em ciências mais básicas. Mas aquilo que motiva os clínicos no momento em que falam às famílias e aos doentes da doação, eu pelo menos falo por mim, mas acho que a minha motivação pessoal alinha-se muito com aquilo que nós temos falado, que é, há uma doença que nós compreendemos mal, não é? E eu acho que as doenças degenerativas têm esta preponderância no Banco de Cérebros porque são doenças que nos angustiam de certa forma, não é? A esclerose múltipla ou a AVC têm biomarcadores que nos permitem dizer às famílias o que é e damos um nome. E nas doenças degenerativas, não só às vezes não conseguimos dar um nome, e isto é difícil para nós e para quem quer o diagnóstico, que é o doente, e depois por uma questão de não sabermos dar prognóstico, não sabermos dar tratamento, e portanto eu acho que diria que o grande motivo para eu inscrever principalmente doenças degenerativas é o quase poder dar alguma esperança à família de poder dar um nome à doença, não é? E as famílias ficam muito satisfeitas com essa possibilidade. E depois acho que é questão do tratamento, não é? É dizermos o seu familiar ou o senhor não tem tratamento, mas isto pode contribuir para que alguém no futuro tenha. E aí eu acho que a nossa religião alimenta muito bem o Banco de Cérebros, no sentido em que esta questão da esperança e de se poder ajudar as futuras gerações, acho que está muito enraizada na nossa população. E, portanto, neste sentido, em que é que o Banco de Cérebros tem dado contributo mais nesta questão até do diagnóstico? Há assim assim, os aspectos mais disruptivos em termos de diagnóstico que têm visto? Até se calhar, de uma maneira também parecida, quais foram assim os diagnósticos mais surpreendentes que vocês se lembram? Os casos que os surpreenderam mais?
Posso só voltar, eu respondo isso, só voltar atrás ao que estavas a dizer. O facto dessa motivação mostra também o perfil de banco de servos que a gente tem. Ainda há uns meses atrás estive numa reunião com os colegas espanhóis e tivemos a mostrar o nosso banco de servos e nós temos uma média de idade de início de doença no banco de servos dos 50 e tais, que é tipo quase 20 anos menos do que a maior parte dos bancos de servos. Ou seja, são bancos de servos de coorte populacional. Aqui é um banco de servos com um viés gigante de seleção de neurologistas muito especializados e muito... O que, para fazer análise do grupo, não conseguimos, porque nós não somos representativos da população em geral, mas somos um banco de servos muito competitivo em nichos de doença de Alzheimer início precoce, de formas genéticas, pronto, e esse acho que poderá ser o grande papel global que o banco de servos aqui no Porto pode dar. Dito isto... Português, Banco Português de Servos. Estamos no Porto. Porto, Conselho de Porto, Distrito de Porto, Região Norte, Portugal. Sim. Isto para dizer o quê? Que isso pode ser uma valência boa, apesar de ser um viés, acho que é um viés de interesse, já que já não consegue, é muito diferente de onde vemos bancos de servos americanos, que têm 2.000 colheitas por ano. Pronto, são uma imensidade. Pronto, é populacional, mas também muitas vezes tem muito pouca informação clínica. Os doentes que são dadores ao banco de servos geralmente são seguidos prospectivamente pelo neurologista, que depois nos vai fornecer toda a informação clínica, todos os exames, ou seja, é um cérebro com muito potencial para depois emparelhar para se investigar, não é? Porque toda a informação clínica é importante, senão o cérebro em si carece de valor, o tecido por si só, é preciso saber tudo o que está para trás. Assim, há dois tipos de diagnósticos assim disruptivos. Um menos, quer dizer, quando temos chamada copatologia, que é algo que eu acho que os biomarcadores não vão resolver tão rapidamente quanto isso. Ou seja, nós rapidamente já conseguimos ver quando tem doença de Alzheimer, por biomarcadores, a patofisiologia, mas terá Alzheimer e mais alguma coisa, porque tem-nos aparecido cá cada vez mais relativamente frequente patologia de outra natureza, em severidade suficiente para contribuir para o fenótipo clínico. E até temos algumas publicações nesse sentido. Os diagnósticos mais disruptivos são aqueles que ainda não há biomarcadores realmente em vida e é na doença de movimento, ou seja, desde demências corticobasais, que são demências frontotemporais, demências frontotemporais, que são deficiências corticobasais, coisas desse género, mas sempre vai sendo sempre na área de degenerativa, ou seja, ainda não tivemos... e temos aqui alguns casos que são frustrantes para nós, mas que eu acho que têm um potencial gigante e que acho que esse vai ser, nos próximos 20 anos, algo muito importante. Doentes que são seguidos em vida por alterações de comportamento e personalidade, que encaixam numa patologia psiquiátrica. Doença frontotemporal, patologia psiquiátrica, mas que pioram cognitivamente. E o cérebro é quase normal. Portanto, não parece degenerativo. Assim, eles comportam-se em vida como coisas degenerativas, é um doente que desenvolve uns quadros maníacos, perturbações do espectro da bipolar, ou alterações de comportamento de personalidade, e que depois ficam com um defeito cognitivo. E depois podem estar assim há alguns anos. E depois, morfologicamente, na análise, não vemos assim, há algumas coisas, mas nada que justifique o declínio cognitivo que vimos nesse doente em vida. Ou seja, existe alguma coisa lá, mas que nós ainda não estamos a conseguir ver. Pode ser uma alteração mais funcional, ou seja, pode haver degenerescência funcional que não seja depois estrutural. E isso, o banco de servos não permite fazer essa averiguação, não é? Nem de nada, porque uma das... Eu penso que foi o Thomas Pires que contava em Londres que havia uma coorte, acho que não era no King's, doentes psiquiátricas, e que era frustrante porque... Eles degeneravam clinicamente e... São normais. E não tem nada estrutural, mas alguma coisa se passa, não é? Mas um nicho que é muito importante, que a gente ainda não falou, e que devíamos explorar mais, e aí estamos em déficit, que são os doentes com PAF. É uma... Mas já fizeram publicações na PAF, não é? De cérebros de pessoas com PAF. Pois. Mas
a colheita de cérebros de doentes com PAF tem sido muito pouca e mais uma vez, por déficit dos clínicos, não sei, eles são recebidos aqui todos os dias, há dezenas de doentes a serem recebidos todos os dias, mas a mensagem não tem passado e não se tem feito colheitas suficientes para avançar com coisas que é o envolvimento do sistema nervoso central pela PAF. Também porque é algo mais recente. É uma população que está muito ligada também à investigação, porque fez uma jornada até bastante interessante e tem tido agora frutos desse envolvimento com a investigação, estes doentes, com os tratamentos. Ou seja, e devido ao aumento da sobrevida, o sistema nervoso central na nossa mutação começa a ser mais significativo. Não era, porque infelizmente os doentes faleciam relativamente precocemente, só os transplantados começaram a aparecer. Pronto. Ou seja, é um hot topic para perceber e para resolver no futuro, porque é algo que está aí à porta. E por isso, o que o Tomão está a dizer é que nós, tendo este grupo de doentes cá, tendo a estrutura montada, é algo que podemos dar um contributo importante para perceber o que é que se está a passar. E vocês têm aqui os doentes com PAF muito centralizados no vosso centro, portanto até seria uma divulgação muito local. Sim. A sensibilização... Eu acho que é aquilo que estavas a dizer, como quem vê estes doentes, são clínicos dos neuromusculares, que não estão com este mindset do banco de cérebros, pode ficar um bocado difícil falar sobre isto. Este será daquele segmento da população e, nesse aspecto, temos feito alguma divulgação. Eu fui à reunião da Associação de Paramiloidose, falar que isto existe. Pronto, aqui é daqueles casos em que poderá ser mais importante partir ao contrário, partir dos doentes, a família abordar, do que realmente alguém que está ali, uma doença agora que é curativa. Estar a pensar em doar sangue. É essa a dificuldade das não degenerativas também, é um bocado pôr à frente da pessoa um fim de vida que ninguém está a contar, E é engraçado o Tomel Pires ter trazido a questão da PAF, porque eu já referenciei vários doentes ao banco de cérebros, maioritariamente lá está, doentes com doenças neurodegenerativas, mas faço a consulta de neuromusculares e nunca referenciei um doente neuromuscular. E agora que estava a falar nisso, estava-me a lembrar que eu entro no consultório, quer dizer, nem me ocorre ter o consentimento do banco de cérebros, mas de facto há muitas doenças neuromusculares em que faria todo sentido, não é? Mesmo a distrofia miotónica, não é? Todas as distrofias musculares congénitas, em que há poucas séries de estudo de patologia do sistema nervoso central, mas nós sabemos que ela existe e se calhar até seria um segmento de doenças em que o banco de cérebros ia ser muito informativo para estudarmos essas patologias. Fica também aqui... Tem recebido doentes de psiquiatras ou não? Muito raramente. Pouco, não. Muito pouco. Nem de psiquiatras e agora estou-me a lembrar dos neuropediatras. Os neuropediatras são também um grupo deficitário para Isso é ultrassensível? Será ultrassensível? Não sei. Deve ser mais difícil a abordagem de um pai de uma criança de 10 anos do que provavelmente de um senhor de 80, sim. Sim, o doente mais novo que temos da dor foi uma jovem de 17 anos com uma doença de Fabry. Fabry? Não, minto. O Niemann-Pick. É o mais novo que tem, pois. Eu estava aqui a pensar, por exemplo, seria interessante ter Duchennes. Há Duchennes que agora vivem até a idade adulta. Pode ser mais fácil abordá-los na idade adulta. Mas sim, eu costumo dizer, qualquer doença neurológica ou psiquiátrica terá interesse para o estudo, também com a capacidade que nós temos para dar resposta a todas as solicitações e depois também ter a perspectiva que, se numa doença tipo Alzheimer, mesmo PAF, isso estamos numa investigação já um bocadinho mais à frente, doentes, estás a dizer, distrofia miotónica, enfim, em que a gente, no fundo, era quase colecionar para perceber o padrão, quer que seja, só para chegar daqui a 10 ou 15 ou 20 anos alguém vir, buscar e começar a trabalhar sobre isso. Eu se calhar até faço a pergunta para fechar,
um bocadinho provocatória, embora saiba a resposta, que é porque é que... Expliquem-nos porque é que ainda precisamos de tecido quando já há tantos exames genéticos e imagiológicos disponíveis para os doentes. Porque é que ainda precisamos do tecido? Eu posso responder. Eu Eu tenho um slide que dou um doutoramento por causa disso. Why do you need brain banking? E acho que falamos sobre isso tudo durante este podcast. Desde o diagnóstico que ainda nos doentes que ainda não conseguimos fazer em vida. Nos doentes que conseguimos fazer em vida, nós não temos tratamento e precisamos de tecido para perceber como é que se vai atacar. Uma coisa é conseguir fazer o diagnóstico, outra coisa é desenvolver fármacos para tratar essa doença. E por isso o tecido. E depois há um conjunto de doentes que têm mais que uma doença. E depois há modelos animais que replicam muito bem algumas doenças, mas há particularidades do tecido humano que depois não se conseguem aplicar. É muito frequente alguém desenvolver um modelo animal qualquer, espetacular para a doença X, e depois, quando se tenta fazer a translação para o tecido, ela não acontece. Voltamos atrás. E depois, lá no final, lá se consegue perceber. Isso é importante. E depois a formação. Ou seja, há várias razões para mantermos a doação de tecido cerebral. E mesmo a genética molecular tem-se desenvolvido em cima de tecido. Ou seja, o perfil metilómico, os single-cell RNAs, tudo o que a gente está aqui a falar é em cima de tecido. E por isso, mesmo para o desenvolvimento de novas tecnologias, o tecido é importante. E depois, como guardião de um diagnóstico definitivo e objetivo, para essa própria investigação de ponta poder trabalhar sobre. Porque não trabalhar sobre a incerteza diagnóstica, poder trabalhar sobre a certeza diagnóstica para depois sim desenvolver a tecnologia. Por isso acho que ainda temos trabalho para muitas décadas. São bons argumentos para nós também pormos às famílias e aos doentes, simplificando para a conversa entre médico e doente. Professor Mel Pires, o que é que... Eu só não queria terminar sem deixar de dizer que o Banco de Cérebros não sou eu e o Dr. Mel Pires. O Banco de Cérebros não somos muitos, mas não funciona de todo. Primeiro são os neurologistas e os psiquiatras e os médicos de família que referenciam os doentes e que realmente os seguem em vida, mas com o resto da equipa do Serviço de Neuropatologia, nomeadamente o Miguel Pinto, que é o outro neuropatologista, as técnicas Aurora Rodrigues e a Inês Reis, e a nossa secretária Manuela Moreira, e depois toda a colaboração das pessoas que trabalham no Serviço de Anatomia Patológica e do hospital. Por isso é só para ressalvar que isto não é two-man show. Já agora, falar um minuto sobre a neuropatologia no Santo António, que não apareceu com o Banco de Cérebros, nem com o Manuel Mel Pires. Ela existe desde o Dr. Corino de Andrade e que depois foi seguido pelo António Guimarães. E, portanto, é bom também que isso fique registado. Obrigada por relembrar a história da neuropatologia aqui no Santo António. Acho que é sempre bom a gente fazer menção às pessoas que contribuíram de forma tão significativa para isto. Testemunhos de peso. Claro. E É por acaso, preciosa. não sei se ainda Não ia conviveste perguntar com o Dr. António. Sim, algumas vezes que veio Não me cá lembro dele. ver algumas biópsias de nervo e discutir algumas microscopias eletrónicas. Era notória a dedicação, não é? Até ao fim. Bem, para fechar, obrigada por terem aceitado estar connosco nesta entrevista. Eu espero que isto seja útil para os neurologistas e não só, apesar de ser um público, claro, que nós queremos particularmente, a quem nos queremos particularmente dirigir. Acho que isto tem mensagens para todos, incluindo para a nossa população, que deve estar sensível a estas questões e saber que isto ocorre em Portugal. Obrigada. Obrigado. Obrigado, nós.